Uma casa com plantas é uma casa com vida. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente começa a ter plantas dentro de casa, a nossa qualidade de vida melhora, porque simplesmente elas filtram o ar, o barulho, a poeira, e isso são alguns exemplos só dos benefícios que elas trazem. Mas elas trazem muito mais. E quando a gente escolhe ter plantas dentro de casa, a gente tem que entender que a prioridade é sempre dela. Ou seja, o lugar que a gente vai escolher para ela ficar tem que ser um lugar que seja adaptado para o estilo de vida que ela precisa. Então não adianta a gente escolher uma planta por escolher, jogar ela para um espaço fechado dentro de casa e simplesmente achar que ali ela se vira sozinha. Não é assim que funciona. Por isso vamos entender agora como é que funciona esse processo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, compartilha, envia para seus amigos, tenho certeza que eles vão gostar e você também. Quando eu digo que para você escolher ter uma planta dentro de casa, você tem que dar prioridade a ela, é porque não há outra opção. Se você de repente escolhe colocar em qualquer lugar, como um corredor, banheiro, quarto sem janela, tudo isso não tem outra opção, a planta vai morrer. Isso mesmo, a planta vai morrer, porque não adianta você entupir a casa de plantas, sendo que essas plantas não sejam adaptadas a esse espaço. Geralmente, quando a gente decide ter plantas dentro de casa, a opção é pelas plantas que gostam de sombra. E o que significa gostar de sombra? Não significa que sombra é um breu, é a escuridão, é qualquer lugar que você tenha sombra. Não é isso. Para a gente, esse sentido faz lógica. Para as plantas, não. Para as plantas, quando a gente diz que não é para colocar ela no sol, é para colocar na sombra. Essa sombra é onde não tenha sol, mas onde tenha luminosidade. Ou seja, perto de uma janela, perto de uma sacada, perto de algum lugar onde você permita que a luz continue entrando com muita propriedade. Como exemplo, eu vou te mostrar um pouquinho esse cantinho aqui da minha casa. Você pode perceber que existe esse janelão aqui, e esse janelão é o que permite com que eu tenha plantas aqui dentro. Então não é por acaso que essas plantas foram todas montadas aqui neste espaço. É porque aqui eu tenho certeza que elas vão conseguir se desenvolver. Então vamos entender um pouquinho mais. Imagine você que na natureza essas plantas teriam a luminosidade vindo de cima, porque é natural que elas se baseiem na luz solar. E a luz solar passa assim por cima delas. Dentro de um cômodo, dentro de uma casa, a gente geralmente vai ter uma luminosidade vindo de uma janela. E essa janela depende muito do tamanho dela, a posição que ela está e o espaço que ela permite que a gente tenha plantas. Ou seja, se a gente tem uma janela grande, a gente vai ter certeza que vai poder colocar algumas plantas aqui e que elas vão se adaptar facilmente a esse espaço. Então a luminosidade ela não está vindo de cima, ela está vindo da parede. Aqui comigo eu vou te mostrar um pouquinho das plantas que eu tenho. Eu tenho aqui a Comigo Ninguém Pode, tenho a espada de São Jorge, a espadinha também, tenho aqui a jiboia que todo mundo conhece, que é super fácil de cultivar em casa, tenho aqui também a minha zamioculca e tenho também, olha só, a minha samambaia. Essas plantas são plantas simples de você tê-las em casa. No caso da jiboia, que é a que eu vou falar nesse momento, a jiboia é uma planta que consegue se desenvolver facilmente, se adaptar aos espaços, mas é necessário que ela tenha luz onde ela está, tá bom? Então, ter luminosidade é fundamental para que ela consiga ficar desse jeito que vocês estão vendo. E quando eu coloco ela aqui muito perto da janela, é um espaço onde ela vai sempre buscar a luz. Ela vai acelerar o processo dela de desenvolvimento, porque ela está recebendo muita luz,
E essa luz vai fazer com que ela queira estar mais perto da luz. Então, sempre perceba que sua planta dentro de casa, ela vai se direcionar, ela vai se posicionar, vai colocar a folha dela para um lado que tenha luz. Então, como eu estava falando aqui da jiboia, a minha jiboia, ela cresceu bastante aqui. Como você pode perceber, ela tomou conta da parede. Não sei nem se você consegue ver perfeitamente, mas olha só o quanto ela se desenvolveu. Tá vendo como ela tá bonita? Pronto. Então, ela se desenvolveu bastante aí. E é nesse processo que eu vou cuidando dela. A jiboia é uma planta que não precisa de muito cuidado. Gosto de água 2 vezes na semana, para ela já tá de bom tamanho. Quando eu coloquei minha jiboia aqui, ela era bem pequenininha. E olha só, ela não tinha todos esses galhos, esses ramos. Então você tá vendo aqui esse pedacinho? Eu coloquei um prego ali na parede e a minha jiboia estava crescendo ali. Só que você percebe que as folhas dela estão vindo todas para o lado de cá. Elas se jogam para o lado de cá nessa posição porque é de onde está vindo luz. Então aqui já é um exemplo para você perceber que a luminosidade influencia muito no processo de crescimento da sua planta. Então nesse processo você vai perceber que aqui na descida dela, ela no lugar de se projetar e continuar crescendo para lá, ela está vindo em direção à luz. Então isso é um processo muito curioso, porque a planta, ela mostra o que ela está precisando neste momento. E neste momento você percebe que o que ela está precisando é de luz. E é em direção à luz que ela está se desenvolvendo. Agora que vocês já estão craques em saber que é importante dar luminosidade para as suas plantas, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar algumas dessas plantas aqui, vou levar para outros ambientes da minha casa, para que a gente possa identificar onde é melhor para a planta, onde ela vai receber mais luz, onde não seria legal levar essas plantas. Vamos entender a partir de agora. Vem comigo! Chegamos aqui na parte da casa onde eu vou ocupar de plantas. Mas por favor, ninguém olhe minhas meias, porque está com frio e eu gosto muito de personagem, desenho animado, então estou aqui com as meias do Superman. Mas vamos deixar isso à parte? Vamos entender agora como cuidar das nossas plantas, por exemplo, em um outro espaço. Digamos que você deve estar se perguntando agora, Léo Cássio, mas você não coloca plantas aqui nesse espaço? A resposta é sim, coloco plantas aqui nesse espaço, mas está no período de chuvas e eu retirei minhas plantas para colocar elas na chuva, então elas estão tomando banho de chuva. Estou fazendo um vídeo sobre a chuva e vou mostrar para vocês também como elas se beneficiam da chuva. Mas agora voltando para cá, vamos entender o seguinte, é bom que esse espaço esteja assim, desocupado, porque a gente vai precisar pensar. Quando a gente vai no local comprar uma planta, o que é que a gente precisa saber da nossa casa? Vamos entender logo uma coisa. Aqui eu tenho um ponto de luz. Como vocês estão vendo, é um ponto de luz onde recebe boa parte da luz da janela e essa luz vai ajudar muito as plantas a se desenvolverem. Agora vamos pensar o seguinte. Léo Cássio, até que distância da janela eu posso colocar as plantas para que elas não venham a sofrer ou até morrer? A distância é essa aqui, ó, 3 metros. 3 metros de distância do ponto de luz, nesse caso da janela, a gente pode ter plantas. Se eu tiver plantas desse ponto aqui, do final da trena, para lá, eu corro o risco de matar as minhas plantas. Então, esse ponto aqui, de 3 metros, é ideal para você deixar as suas plantas. Aí você me pergunta, Léo Cássio, mas sua sala deve ir mais além do que isso? Sim, minha sala vai mais além do que este espaço. Só que eu não tenho luz na outra parte da sala. Então, o ideal é que minhas plantas fiquem até 3 metros da janela, que é essa distância aqui que eu estou mostrando para vocês.
Mas por que será que as plantas têm que ficar nessa distância da janela? Porque digamos o seguinte, imagine vocês que uma câmera que detecta o movimento, ela precisa ter alguém passando para ela começar a gravar, certo? Então o dispositivo dessa câmera é o movimento. Passou o movimento, ela percebe que é um movimento e começa a gravar. Agora digamos que as folhas das nossas plantas, elas têm um dispositivo que identifica a claridade, o sol e a claridade. Então todos os dias, quando amanhece, vem a claridade, vem o sol, as plantas começam a perceber que é luz, é sol. Então elas começam a fazer a fotossíntese, que é o processo por que elas se alimentam as células delas. E essas células vão facilitar o crescimento delas. Então digamos que se sua planta fica até 3 metros de distância, ela vai perceber quando o dia amanhece. Então essa claridade que vem da janela, essa luz do sol, que a gente chama aqui de sombra, por não bater o sol, não é uma questão de sombra, a casa toda é de sombra. É, mas se tratando de plantas, a sombra é um lugar só que não bate sol, mas pega a luminosidade. Então digamos que a planta vai perceber que o dia começou. E aí as folhinhas dela vão começando a se virar para o lado da claridade, vão começar a receber a luz e continuam fazendo a fotossíntese. Entendeu? Isso até 3 metros de distância. Passou daqui para lá, a planta não sabe o que é dia, o que é noite. Entendeu a lógica? Se eu tiver numa distância que passa dos 3 metros da claridade, quanto mais eu colocar a planta para lá, a gente que é ser humano vai perceber que é dia, que é noite. Mas a planta não vai saber o que é dia e o que é noite. Para ela vai ser noite para sempre. Mesmo a gente entendendo que está claro, mas para ela essa claridade não está ajudando ela, só ajuda até aqui. Entende? Então o dispositivo dela não vai perceber que é dia, para ela vai ser sempre noite, 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 noite. O que é que vai acontecer com sua planta? Quando você compra a sua planta, vai chegar em casa, vai colocar ela no meio de um corredor sem janelas. O que é que vai acontecer com sua planta? Infelizmente ela vai morrer. Infelizmente sua planta vai amarelar, vai morrer. Aí você vai colocar mais água. Eita, tá com falta d'água. Não é falta d'água não. É porque sua planta precisa se alimentar e ela, para se alimentar, precisa da luz. Entendeu agora como é que funciona esse processo? Você não vai matar mais planta por questão de claridade não, né? Agora vamos montar o espaço com as plantas, tá certo? Vamos entender agora como é que vai funcionar esse processo de montagem. Por quê? Porque para colocar planta aqui também não pode ser em qualquer lugar. Vamos entender agora. Vou pegar as plantas e vou trazer para vocês. Então, pessoal, conseguiram ir compreendendo mais ou menos o que eu fiz por aqui? Nenhuma planta pode tapar a luminosidade da outra. Isso quer dizer que todas as plantas que eu coloquei aqui, eu procurei deixar elas de uma forma porque todas consigam receber a luz que vem da janela. Então, como vocês estão vendo aí, cada espaço aberto entre uma e outra, há um espaço de luz que vai facilitar com que todas peguem a luz. Ou seja, aqui eu deixei minha samambaia num espaço onde ela está recebendo luz. E ela não está tapando a luz que vem para a zamioculca. Então a zamioculca aqui continua recebendo luz. Também tenho aqui ao lado a minha Comigo Ninguém Pode, que está recebendo luz. Aqui eu tenho
a minha espada de São Jorge, que está recebendo uma luz aqui que tem um espaço por trás da minha Comigo Ninguém Pode. Então continua recebendo luz. Aqui eu tenho a minha jiboia que está recebendo luz. E para facilitar que as folhas dela recebam mais luz ainda, eu fiz essa montagem aqui para que fiquem bem espalhadas, tá? Então esse espaço aqui da jiboia bem espalhado vai fazer com que cada folhinha consiga receber a luz. E aqui eu coloquei a minha espadinha de São Jorge, que também vai receber a luz. Então, como vocês puderam perceber, eu montei tudo neste espaço aqui de 3 metros da minha janela. Então, uma outra coisa interessante para a gente perceber é que quando as plantas estão juntas, elas ajudam a manter a umidade uma da outra. Então, isso facilita bastante a conservação entre elas e a umidade do espaço. Então, aqui eu tenho uma planta que pode secar mais rápido do que a outra, só que uma outra está jogando umidade para aquela que está menos úmida. Então elas ficam fazendo essa troca, né, de umidade, essa troca, e fica formando aqui um espaço de vapor que a gente não enxerga, mas que as plantas se beneficiam bastante. Então eu tenho aqui um espaço onde as plantas estão juntas, uma se beneficiando da outra, como se fosse uma camada de vapor que elas produzem entre elas. E aí você me pergunta, por isso que quando a gente tem planta em casa, a umidade fica um pouco melhor e a gente sente aquele clima melhor, mais atraente. Mas atenção, se elas estivessem separadas, uma aqui, outra lá na frente, outra, elas não conseguiriam se beneficiar dessa nuvem de umidade, essa nuvem de vapor que elas fazem, certo? Então, planta junta é um benefício muito grande entre elas. Fica aí essa dica. Um outro detalhe é que aqui atrás da minha espada de São Jorge, eu tenho uma abertura que é uma tomada que está quebrada. Mas a partir do momento que a gente coloca um jarro na frente, a gente esconde isso. Então, olha mais um benefício da planta na sua casa. Então aqui a gente juntou tudo que é interessante para a planta e tudo que é interessante para nós também, ao nosso convívio. Então aqui neste espaço eu vou ter uma temperatura mais agradável. Não tem como ser ruim no espaço assim, né? Aqui eu poderia inclusive montar um pouquinho mais, colocar algumas plantinhas a mais por aqui. Só que nesse momento eu queria fazer para vocês um exemplo simples de plantas acessíveis que vocês podem conseguir facilmente, ou com um vizinho, ou comprar, porque todas essas que são aqui são bem baratinhas também. Então esse é o processo que a gente pode fazer na nossa sala. E aí você me pergunta, mas eu posso colocar a planta pendurada lá? A resposta é, não seria tão interessante. Sabe por quê? Não. Porque ter planta pendurada no teto, a planta corre o risco de não conseguir absorver a luz que vem da janela, porque as folhas dela estão viradas para o teto, para a parte de cima. Entendeu a lógica agora? Se estiver perto da janela, tem que estar mais ou menos nessa altura aqui. Se você tem uma planta que está pendurada no teto e o teto não tem claridade nenhuma, só a janela, então sua planta não vai receber luminosidade. Não adianta, vai ser bonito para você, mas você vai estar matando sua planta. É o mesmo exemplo que eu cito. Se a gente colocar a planta daqui para lá, é bonito para você, é bonito para a sala, mas a planta vai morrer porque não há mistério, não há segredo. Ela precisa da claridade. Entendeu agora, pessoal? Então, a gente agora vai para outro espaço da casa para a gente ver como é que funciona também, por exemplo, no quarto. Quais são as plantas que a gente pode cuidar no quarto? E se o quarto nem janela tem?
Vem comigo, vem comigo. Polêmica! Planta dentro do quarto. Pode? Será que a planta mata a gente? Você já deve ter ouvido isso, né? Mas vamos entender como é que funciona na lógica e na realidade. As plantas, quando a luz do sol vai embora, as plantas elas se alimentam de oxigênio, que é o que a gente respira. Então, assim como a gente, como os animais, as plantas no horário da noite, quando não tem sol, quando não tem claridade, elas passam a se alimentar de oxigênio. E esse oxigênio, ele é absorvido pelas plantas e é liberado gás carbônico. Nós também temos o mesmo processo. Respiramos oxigênio e liberamos o gás carbônico. Na verdade, é como se a gente estivesse dividindo um quarto com um irmão, com um primo, com um cãozinho que também respira. Então não tem essa de que a planta vai matar você porque ela vai respirar o ar que você respira. Não. Pois bem, aqui no meu quarto eu tenho 2 espadas de São Jorge, também espada de Santa Bárbara, espada de vários nomes. Porque são plantas que conseguem se adaptar a menos quantidade de luz, como eu mostrei para vocês aquela da sala. Inclusive, a espada de São Jorge, ela consegue se adaptar bem, inclusive no sol. Então é uma planta que ela vive o extremo dos extremos. Então, essa é uma planta que, além de purificar o ar, né, ela é muito adaptada a viver nesse ambiente. Só que eu não vou deixar ela aqui e ela vai ficar para sempre aqui. Pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana ou 2 vezes por mês. Eu posso colocar ela onde há claridade, eu posso levar ela para tomar um banho de chuva. Então não vai viver eternamente aqui. Porque, como eu disse para vocês, as plantas, quando vivem muito tempo num espaço onde não tem a luminosidade que ela precisa, pode ser que ela venha a morrer. Tá certo? Assim como a espada de São Jorge, eu também poderia colocar aqui a Zamioculca, que é uma outra planta que eu te mostrei lá, que está entre aquelas que ficam na minha sala de casa. A Zamioculca é uma planta muito bem adaptada a um ambiente de pouca luminosidade. Ela, na verdade, é um dinossauro, né? Então ela não se desenvolveu tanto e ela consegue se adaptar lentamente, mas se adapta. Então, em breve, eu vou estar trazendo aqui para vocês vários vídeos com cada uma dessas plantas que eu mostrei aqui nesse vídeo maior. Eu vou te ensinar passo a passo como cuidar de cada uma delas, como adubar, qual a iluminação ideal, como colocar água, todos esses detalhes eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi a sugestão de um inscrito daqui do canal, então se você também tem sua sugestão, põe aqui nos comentários. Também comenta se você gostou do vídeo, se inscreva, curta o vídeo, envie para seus amigos também, eu aposto que eles vão gostar e entender um pouco mais sobre esse universo das plantas. É como eu sempre digo aqui no canal, ter uma planta é uma terapia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!